Esta é a parte 3 da mensagem sobre perdão. Na primeira parte, nós vimos que o perdão deve ser limitado. Na segunda parte, nós vimos um pouquinho mais sobre o que é perdão e como perdoar. E nessa terceira parte, nós queremos ver sobre como saber que eu perdoei e como caminhar, então, para a restauração. Lá no finalzinho também eu vou falar um pouquinho sobre aquela expressão, eu não consigo me perdoar, de onde que veio essa ideia, como que a gente pode compreender, ou melhor dizendo, essa ideia à luz da palavra. Então, como saber que eu perdoei? Eu sugiro você, se você chegou aqui nesse vídeo, não assistir ele sem ter assistido os primeiros, ok? Porque naqueles primeiros vídeos, no primeiro vídeo nós fazemos a explicação de um texto, no segundo e nesse terceiro vídeo, os desdobramentos, diríamos as aplicações, tá bom? Então é importante que você venha nessa sequência. Como saber que eu perdoei? Em primeiro lugar, quando as lembranças não produzem emoções de ira, ódio, ressentimento e amargura. As lembranças elas surgem, mas elas não produzem mais agora nem ira, nem ressentimento, nem ódio. Nós vimos no vídeo passado que nós não conseguimos esquecer, porque foi registrada a informação, a não ser que a gente tenha algum problema, né, de saúde. Mas quando a lembrança chega, essa lembrança ela não produz mais essas emoções. Mas além delas não produzirem, como saber que eu perdoei? Quando eu consigo trocar essas emoções por amor e compaixão. Eu vejo a pessoa, eu estou olhando para a pessoa e agora estou tendo essa lembrança, mas não produz mais rancor, não produz mais ódio, ira, mas eu olho para a pessoa e tenho compaixão dela. E essa é uma outra evidência de saber que eu perdoei, porque eu estou concentrado nela e não nos meus desejos, não no meu sentimento, não naquilo que eu gostaria de fazer com um ofensor. Ah, eu queria estar no Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Não, eu estou focado na pessoa, eu quero ajudá-la, né? Eu tenho amor por ela, tenho compaixão por ela. E aí, em quarto lugar, quando eu aceito e compreendo o ofensor e as suas circunstâncias. Isso aqui é muito interessante, porque não tira o erro da pessoa. Aquilo que ela fez foi de errado, é por isso que eu precisei perdoar. Mas eu consigo entender ela. Vou te dar um exemplo. Alguém que é oprimido, né? Alguém que oprime, melhor dizendo, é alguém que é oprimido também, né? Pessoas oprimidas são oprimidas. Então, alguém que vai estar oprimindo uma outra pessoa é porque tem alguém que está pressionando ela também. E aí eu consigo entender a circunstância dela, né? Talvez um chefe que acabou te prejudicando, porque havia uma cobrança em cima dele lá. Não justifica o erro, não justifica o erro, mas eu consigo entender as circunstâncias em que a pessoa estava, ok? Então, como saber que eu perdoei? Quando as lembranças não produzem mais emoções negativas, quando eu troco essas emoções negativas por emoções, podemos assim dizer, emoções positivas, quando eu estou concentrado na pessoa e não nos meus desejos carnais, e quando eu aceito e compreendo o ofensor e as suas circunstâncias. Então eu fiz isso, eu perdoei, e agora o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para a reconciliação. Você já ouviu aquelas pessoas dizerem assim, eu perdoo, mas não quero ver fulano na frente? Querido, se até aqui você chegou, é sinal que você deseja aprender a lidar com essa situação de perdão e restauração, e você concorda comigo que é muito difícil nós atingirmos e conseguirmos viver aqui o padrão de Deus, aquilo que Deus quer. Então, se é difícil a gente perdoar, quanto mais agora reconciliar. Temos que oferecer o perdão e abrir a porta para a reconciliação. O perdão é um evento que derruba a muralha, ele derruba a barreira, mas agora ele dá início a um processo de restauração. E reconciliar significa que o seu relacionamento será, pelo menos, tão bom quanto era lá no início. É isso que você tem que estar disposto. Eu estou disposto a isso, a reconciliar e ter um relacionamento com essa pessoa talvez tão bom quanto era no início. Isso é restauração, isso é reconciliação. Nós conseguimos ser então reconciliados, tanto para o perdão, mas ainda para a relação com a reconciliação, é necessário nós compreendermos o Evangelho de Jesus. Sem o Evangelho de Jesus sendo a base, sendo o alvo, sendo o motivo, a gente não consegue. E aí, quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a gente vê que o Evangelho ele começa com Deus se movendo em nossa direção. Olha que interessante o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8 a 10. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós,
Cristo morreu por nós, Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Deus vem em nossa direção e ele restaura o relacionamento conosco através da reconciliação. No livro Organize as Suas Emoções, o autor ele compartilha acerca de um acidente que aconteceu com a esposa. Alguém bateu no carro dela e deixou no para-brisa um bilhete com o telefone. A esposa dele ligou, então elas acertaram, resolveram e cada um seguiu a sua vida. E aí olha o que ele diz. Mas não é assim que funciona com Deus. Ele não quer apenas remover a nossa culpa, ele quer um relacionamento íntimo conosco. Ele não está apenas tentando consertar um amassado causado por nós na reputação dele. Seu propósito é mais profundo do que isso. Ele quer curar a nossa identidade, identificando-se conosco, tornando-se um conosco. Restauração com Deus significa sermos restaurados à nossa condição de filhos amados. Veja que interessante quando nós temos um problema, e esse exemplo do carro. Bateu, houve a batida, há o acerto, há quem paga quem, resolve-se, cada um segue a sua vida. Com Deus é diferente. Deus quer nos restaurar a nossa condição de filhos amados. Então a reconciliação com Deus sempre parte com Deus. Deus é o exemplo, Deus é o modelo, ele vem ao nosso encontro, Deus santo, Deus justo, Deus sem pecado, ele toma a iniciativa de restaurar. Mas algo interessante que a reconciliação, ela vai exigir o arrependimento. Olha o que diz 2 Coríntios 5,19. Pois em Cristo, Deus estava consigo, reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Então, nós clamamos às pessoas para que elas se reconciliem-se com Deus, mas essa reconciliação requer o nosso arrependimento. A reconciliação não é completa até que nos arrependamos e recebamos seu perdão pela fé. Para nós sermos reconciliados com Deus, nós precisamos então nos arrepender e confiar no sacrifício de Cristo. Então, o Evangelho, ele não apenas nos mostra como nós devemos perdoar, ele nos capacita a perdoar e restaurar. O Evangelho só não fala assim, vai lá e faz isso, mas ele nos capacita, ele nos ajuda, ele nos auxilia, ele mostra como nós devemos perdoar, como que nós conseguimos restaurar. Então, é quando nós olhamos para Jesus, quando nós vemos o que Deus fez por nós. O Evangelho, ele não apenas mostra como devemos perdoar, mas ele nos capacita. É com a graça que vem de Deus. É quando nós olhamos para o perdoador e não para o ofensor. Nós olhamos para o que Deus fez e nós clamamos a ajuda dele para nós fazermos isso também com os nossos ofensores. O desejo do nosso coração, então, não é simplesmente perdoar alguém. O desejo do nosso coração, no final das contas, é ver a outra pessoa reconciliada tanto com Deus quanto conosco. Amém? Esse é o desejo daquele que entendeu a graça do Senhor. Eu quero restaurar. Está perdoado, mas eu quero restaurar. Eu quero reconciliar. Que a pessoa esteja reconciliada com Deus devido aos pecados que ela cometeu contra Deus e também restaurar comigo mesmo. E aí o perdão que caminha em direção à reconciliação, ele vai envolver 4 promessas. A primeira promessa é que eu não vou mais pensar sobre esse incidente. A gente viu na lição, no vídeo 2, sobre como perdoar, nós vimos que perdoar não é esquecer, a gente não consegue esquecer, mas perdoar é não lembrar, eu não vou ficar mais lembrando, eu não vou ficar mais pensando nessa circunstância. A segunda promessa é que eu não vou mais mencionar esse incidente novamente, eu não vou usar ele contra você. Então eu não vou mais jogar na sua cara, eu não vou mais fazer isso, né? Então eu vou decidir que eu não vou mais falar para te prejudicar. Eu não vou mais te atacar dessa forma. O seu erro, houve um erro, foi indesculpável e por isso que foi dado o perdão. O perdão é para isso, é para quando há um erro, ok? Eu também não vou falar com outras pessoas sobre esse incidente.
Não tem porquê agora, porque já foi perdoado, já foi resolvido. E aí, em quarto lugar, eu não vou permitir que esse incidente fique entre nós e impeça o nosso relacionamento pessoal. Então, veja, o perdão que caminha para a reconciliação, o perdão de Deus que foi demonstrado por nós, que caminhou para a reconciliação, ele vai para restaurar o relacionamento. A ofensa ela não vai ser mais barreira, ela já foi derrubada. O perdão derrubou a barreira, agora eu consigo então restaurar. Por mais dolorosa que seja a ofensa, quando nós fazemos essas promessas e as cumprimos, nós podemos, com a ajuda de Deus, imitar o perdão e a reconciliação que Deus exerceu para conosco. O perdão que Deus ofereceu para nós na cruz. Pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, podemos perdoar como Ele tem nos perdoado. Essas três últimas promessas, elas só são possíveis quando há arrependimento, quando a outra pessoa se arrepende. A reconciliação é sempre condicionada ao arrependimento do outro. Ou seja, perdoar depende só de mim, mas restaurar depende da outra pessoa se ela se arrepender. O ideal é que o arrependimento preceda o perdão, mas infelizmente na prática não é isso que acontece. O ideal seria a pessoa já chegar, eu estou arrependida pelo que eu fiz, você me perdoa, aí você entrega o perdão, você oferece, você concede o perdão. Mas não é isso. E quando isso não acontece, o que você deve fazer? Primeiro, tenha uma atitude de perdão. Tenha uma atitude de perdão até você conceder o perdão. Anote essa frase. Tenha uma atitude de perdão até você conceder o perdão completo. Ainda mais quando a ofensa é grave, pois pode ser que seja preciso você conversar com outras pessoas, procurar outras pessoas para resolver a situação. Pela graça de Deus, tenha uma atitude, não apenas uma atitude perdoadora, mas tenha uma atitude amorosa, uma atitude misericordiosa com relação àquele que te ofendeu. Não procure a vingança em pensamentos, palavras e ações. Tenha uma postura de perdão com prontidão para a restauração. Vou repetir a frase. Tenha uma postura de perdão e prontidão para a restauração. Tudo isso que a gente está vendo aqui, esse caso, a pessoa não se arrependeu, ok? O perdão nos liberta automaticamente, o perdão, melhor dizendo, ele não vai libertar o ofensor automaticamente de todas as consequências. Seguindo o exemplo de Deus, a gente vai remover a barreira, remover a penalidade da separação, mas pode ser que algumas consequências permaneçam. Pode ser que algumas consequências elas vão permanecer e pode ser até que a gente abra mão das consequências, mas algumas está além do nosso alcance, não depende de nós. Então são consequências que a pessoa vai aprender a lidar, nós vamos ter que lidar com alguma consequência que aconteceu para nós, né? Mas e aí nesse processo, quando a gente está lidando com essas consequências, quando a ofensa é muito grave, não envolveu arrependimento, tudo isso veja que é necessário. Meu irmão, olha como vai envolver um grande esforço para fortalecer esse relacionamento em três áreas. A primeira área é nos pensamentos, porque as lembranças elas ficam voltando. E aí se a gente der mole, se a gente vacilar, se a gente quer baixar a guarda, elas vão gerar emoções dolorosas. Então, pense nas pessoas que te ofenderam, pense em alguns aspectos bons, tá bom? Algumas virtudes, algumas coisas boas que elas te fizeram no passado, pense nessas coisas. Ah, mas eu não tenho nada de bom para pensar acerca dela. É difícil, mas isso pode acontecer. Não tenho nada de bom a pensar acerca dela. Tá bom, então vamos dizer que você não tem nada de bom para pensar acerca dela. Então agradeça a Deus, porque Deus é soberano, sábio e amoroso. Ele permitiu isso na sua vida e ele tem te ensinado, por exemplo, nesse vídeo, nessa conversa, nesse momento da sua vida. Se você chegou até aqui, você está querendo lidar com isso de forma bíblica e glorificar a Deus. Então, se você chegou aqui até nesse momento, veja, Deus está te ensinando acerca do perdão e da reconciliação que Ele ofereceu a nós por meio da cruz de Jesus. Então agradeça a Deus, Deus, eu estou entendendo melhor, Senhor, o que o Senhor fez por mim. Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso. Agradeça ao Senhor. Então, toda vez que nós começamos a remoer o incidente, nós devemos pedir ajuda de Deus. Peça ajuda do Senhor, ore intencionalmente pelo ofensor, para você pensar em algo positivo acerca dele. Em segundo lugar, acerca das palavras. Quando falar com outras pessoas sobre a pessoa que te ofendeu, certifique-se que você vai falar coisas boas.
Não fale coisas ruins, fale coisas boas. Aprecie as coisas boas que a pessoa fez por você. E em obras. Aqui é interessante que C.S. Lewis ele diz assim, ó, não perca tempo preocupando-se se você ama o seu próximo, haja como se você amasse. Então, logo fizermos isso, descobriremos um dos grandes segredos. Quando você se comporta como se amasse alguém, imediatamente virá amá-lo. Então, não se preocupe em gastar tempo, energia. Será que eu amo fulano? Só ame, porque quando você estiver amando, praticando essas boas obras, você vai amá-lo. Então, o C.S. Lewis nos dá esse grande segredo. Não se preocupe, será que eu amo? Não. Pratique boas obras. E ao fazer isso, você estará amando. Então, atos de amor podem fazer muito mais do que simplesmente mudar os sentimentos. Eles podem transmitir, em termos inconfundíveis, a realidade do seu perdão e seu comprometimento com a reconciliação. Estou aberto para que a reconciliação aconteça. Que Deus os ajude. Nós vamos terminar aqui falando um pouquinho só sobre o perdão, aquela frase que as pessoas dizem, eu não consigo me perdoar. Antes de nós fecharmos de vez o assunto, nós vamos só fazer esse parênteses aqui sobre aquela questão, eu não consigo me perdoar. O que que acontece? Talvez a pessoa nunca compreendeu, creu e experimentou a graça de Deus perdoadora. Algumas razões, então, que nós veremos por que que a pessoa diz essa frase, eu não consigo me perdoar. A primeira é que talvez ela conhece, mas não confia. Ela conhece, mas ela não experimentou. Ela acha que Deus está castigando ela. Ela não consegue entender que Deus já está satisfeito com ela, que se arrependeu e creu em Jesus, porque Deus está satisfeito com Cristo. É Ele, pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O fato de estarmos em Cristo, nós já agradamos a Deus. Deus já está satisfeito conosco, porque nós estamos em Cristo. Em segundo lugar, talvez a pessoa entenda que é uma ótima pessoa e não enxerga a seriedade do seu pecado, que foi cometido contra quem? Contra Deus. E sendo assim, só Deus pode perdoar. Talvez ela tenha uma visão errada, desfocada, ela acha que ela é uma pessoa muito legal, a essência dela é boa, né? E ela não consegue entender a severidade do seu pecado. Ela não consegue entender como o seu pecado é muito sério, que traz consequências duras, difíceis, que mancha a reputação de Deus. Então ela acha que o pecado foi contra ela, o erro foi contra ela, não, foi contra Deus. Você quebrou o padrão de Deus, você violou as instruções de Deus. E aí, só Deus pode te perdoar. Em terceiro lugar, talvez a pessoa não consiga acreditar que é amada por Deus. Em Cristo, nós somos amados. Em Cristo, nós somos aceitos. Em Cristo, nós somos perdoados. Em Cristo, nós somos reconciliados. Em Cristo, nós somos justificados, somos santificados, nós somos redimidos. Então, nós somos sim pecadores, mas em Jesus nós somos amados, nós somos aceitos, nós somos perdoados. E aí a pessoa não consegue acreditar que ela é amada por Deus. Talvez a pessoa está brava consigo mesmo por repetir o mesmo pecado repetidas vezes. E aqui é interessante que talvez a gente consegue conhecer algumas pessoas aqui que estão constantemente voltando no pecado e elas dizem, eu não consigo me perdoar porque eu voltei. Aqui mostra uma visão errada também, porque ela acha, ela entende que as coisas boas dependem dela. Não depende dela. É Deus que começou a boa obra e é Deus que é fiel e vai completar até o dia de Cristo. É Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O texto de Romanos que eu citei, pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aquele, nós estamos, 2 Coríntios 13:18, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então Deus está nos transformando. É Deus que está agindo. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que não muda. Então é Deus que está agindo em nós, Deus que está nos transformando. Então a nossa transformação não depende de nós. Deus nos usa, mas ela não depende de nós. Depende da graça de Deus, de quem Deus é, daquilo que Deus está fazendo. Então não é o meu esforço, é a atuação do Espírito em mim. E aí com isso a pessoa, de uma forma velada, ela tem um orgulho ali, porque ela entende que fazer o bem depende dela mesma. Então ela minimiza a graça de Deus, sendo que só Deus pode nos levar a fazer o bem. Amém? Talvez a pessoa esteja estabelecendo padrões próprios de justiça. Ela foi aceita segundo o padrão de Jesus.
Ela foi aceita segundo o padrão de justiça de Deus, mas ela não aceita segundo as suas próprias regras. Isso é muito perigoso, porque ela está dizendo que o padrão pessoal dela é mais alto do que o padrão de Deus. Deus tem os seus mandamentos, mas as regras da pessoa são mais altas do que o padrão de Deus. Então ela é aceita por Deus, mas o padrão que ela mesma estabeleceu é mais alto, ela quebrou e ela fala: eu não consigo, então, me perdoar. E aqui que vem aquela frase que você já ouviu também: ai, Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Ah, irmãos, o que ela está falando? Ela está falando que o padrão, se Deus perdoa ela, e ela está falando, eu não consigo me perdoar, ela está falando que o padrão dela é mais elevado do que o padrão de Deus. A ofensa foi contra Deus. E se Deus perdoou, está resolvido. A pessoa que vive dessa forma, ela está dizendo que existem dois juízes, Deus e ela mesma. Mas o pecado é cometido contra Deus. É Deus que estabelece o padrão, Deus que julga, Deus que perdoa. Talvez a pessoa quer dizer que se arrepende das consequências que trouxe para ela mesma devido ao seu pecado. Aí é muito interessante porque se ela está arrependida das consequências de uma atitude que ela tomou, ela precisa fazer a distinção entre perdão e consequência. Eu me arrependo do quê? Das consequências, mas o perdão da ofensa que eu cometi contra Deus eu já recebi. Então não tem nada a ver essa história, eu não consigo me perdoar. Não, eu só estou lidando com as consequências de um erro que eu cometi, mas já está resolvido, o perdão já foi concedido. Talvez a pessoa seja inexperiente na vida cristã. Ela está olhando mais para si mesmo do que para Cristo. E aí tem uma frase muito legal que diz assim, ó: a cada 10 olhares, olhe um para você e os outros 9 para Cristo. A cada 10 olhares, olhe um para você e os outros 9 para Cristo. O resumo dos aconselhamentos são esses: olhe para Jesus, creia em Jesus, reconheça o que Jesus fez, olhe para Cristo. O resumo de toda essa parte aqui é que a pessoa tem uma visão elevada de si mesma e uma visão muito pequena de Deus. Esse é o resumo de alguém que entende que não consegue se perdoar. Porque a ofensa foi contra Deus. O pecado foi contra Deus. É Deus que julga, é Deus que estabelece o padrão, é Deus que perdoa. Então, talvez pode acontecer alguns desses elementos aí, mas o resumo é que a pessoa tem uma visão muito elevada de si mesma, ela se considera alguém com padrão elevado, se considera uma pessoa boa, e a visão muito pequena da graça, do amor e do perdão de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe e aí que Deus nos ajude para perdoar os outros e restaurar relacionamentos. Só é realmente possível se nós estivermos vivendo à luz do perdão que recebemos de Deus. Que Deus nos ajude a perdoar e abrir a porta da restauração, mas isso só vai ser possível se nós estivermos vivendo à luz do perdão que recebemos de Deus. Se nós temos dificuldade de perdoar, se nós temos dificuldade para caminhar em direção à restauração, é sinal que nós ainda não estamos experimentando verdadeiramente o perdão que nós recebemos de Deus. E como na primeira mensagem, nós estamos chegando nos nossos conservos, pegando ele no pescoço, falando: pague tudo que você me deve, ou eu vou te lançar na prisão. E aí Jesus conta essa parábola para nos lembrar que nós devemos olhar para o perdoador e não para o ofensor. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.